dia, presidente Beto da Z3, colegas vereadores, pessoal que nos dá o valor da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Terça-feira passada foi um dia deveras importante, vereador Pedrinho, vereador Toninho, vereador Tenente Bruno, vereador Anderson Garcia e para mim, e tenho certeza que para todos os vereadores dessa casa. Por quê? Porque se assinou no auditório interno do Colégio Pelotense 3 projetos absolutamente importantes para a cidade. Primeiro, da construção do ginásio municipal, tão sonhado por essa cidade, e que finalmente foi assinado a sua ordem, o seu convênio para a construção. Para o desporto amador, para o desporto escolar de Pelotas, é fundamental. Assinamos também a licitação para a reconstrução do ginásio Dr. João Carlos Gastal, do Colégio Pelotense, que viabiliza a prática esportiva e de educação física para mais de 3.000 alunos. E também a assinatura, vereador Viana, da cobertura e da reconstrução das quadras esportivas daquela mesma escola que estão literalmente destruídas. Isso foi um ganho não para esses 5 vereadores que estavam lá, mas principalmente para a Câmara de Vereadores de Pelotas, que trabalhou e insistiu muito para que essa obra saísse do papel. Mais de uma dezena de pessoas estavam lá e cada uma, vereador Pedrinho, não estava lá por acaso. Cada uma com uma parcela pequenininha, junto colaborou para que isso fosse realidade. E isso, para a comunidade Gato Pelado, para a comunidade do Colégio Pelotense, tem uma importância descomunal. Nós estamos há 3 anos com o ginásio interditado, com as quadras da rua num estado absolutamente precário e, no meu entender, a presença de nós, os 5, representando a casa naquele ato, foi tão importante quanto a presença de 5 companheiros ontem, representando essa casa lá no Palácio Piratini. Ir a uma assinatura de convênio é trabalho legislativo, é função dos vereadores, da mesma forma que ir a Porto Alegre, prestigiar uma situação de abandono da saúde e contra isso, também é uma atividade parlamentar. Aqui nessa casa, nós temos que aprender a jogar na bola, vereador Marcos Cunha. Jogar na bola. O que quer dizer isso? Ser coerente, entender que nós somos diferentes, mas não expor os seus colegas, como fez o nosso colega Marcola, quando nós não estávamos aqui, tínhamos avisado para o então presidente Beto da Z3 que iríamos nos deslocar lá para o Pelotense, porque todos nós, eu, vereador Pedrinho, vereador Toninho, vereador Tenente Bruno, que foi comigo a Brasília atrás de verbo, e o vereador Anderson, que teve uma participação importantíssima, tínhamos que ir prestigiar, não o prefeito, mas prestigiar um trabalho da própria Câmara. O que fez o vereador Marcola? Pediu para que a TV Câmara, que eu imagino que deva ter feito o trabalho de forma constrangida, que filmasse, vereador Viana, os nossos assentos e mostrasse para a cidade que nós não estávamos aqui trabalhando
Isso é de um constrangimento que nos daria o direito, vereador Marcos Cunha, de chamar a TV Câmara, ontem que eu estava aqui na casa e vários outros estavam, nos sentarmos cada um nos seus lugares e filmar os lugares de vocês que estavam em Porto Alegre, nos representando com toda a razão. Isso não é ser correto com seus colegas. Isso não é jogar na bola. Isso é jogo baixo. Não cabe isso para um vereador que nós somos 21 colegas de trabalho. Isso aí é querer passar para a comunidade que eu, vereador Pedrinho, vereador Tenente Bruno, Anderson e Toninho, saímos do plenário para ir para casa, talvez brincar, não sei o que fazer. Nós estávamos representando essa casa num momento histórico para o Colégio Pelotense e num momento histórico para o esporte coletivo e amador de Pelotas, vereador Toninho. Lhe dou uma parte com muito prazer. Professor Adinho, eu fui, na terça-feira, eu fui o primeiro a utilizar a tribuna e falando sobre, no dia 12 de maio, sobre a fibromialgia. E nesse momento eu me dirigi à TV Câmara para fazer a divulgação dessa matéria e me falaram que tinha um ato no Colégio Pelotense. Eu me dirigi ao Colégio Pelotense, foi uma das primeiras pautas minhas nessa casa que eu fui procurado pela Associação dos Ex-Alunos. E foi feita audiência aqui no plenário. E logo após desse ato lá no Colégio Municipal Pelotense, eu visitei todos os postos de saúde pela manhã e à tarde, divulgando a respeito dessa doença sobre a fibromialgia. Então, só para fazer o registro e me somando à sua fala, que nós estamos em plena atividade parlamentar, tanto aqui nessa casa, quanto em outros órgãos públicos que eu passei visitando, tanto na manhã quanto na tarde, divulgando, conscientizando as pessoas. Obrigado, uma parte com muito prazer, vereador Anderson Garcia. Oi, eu queria lhe cumprimentar, vereadora Adinho, porque esse trabalho que nós fomos representar, o nosso Poder Legislativo, ele vem de muito tempo, né? A gente foi à Caixa Econômica Federal, a gente foi a Porto Alegre, o senhor foi, o vereador Toninho foi, o vereador Tenente Bruno foi. Então, julgar a presença ou não no plenário de vereadores que estão a serviço ou representando o Poder Legislativo é jogar baixo mesmo. E o senhor está coberto de razão. Eu repudio, já pude falar com o vereador Marcola, mostrando a minha contrariedade com a posição adotada por ele. Era só para lhe ajudar. Obrigado. Eu imagino, uma parte do vereador Pedrinho, por favor. Quero cumprimentar o vereador Adinho, para sua disposição na Câmara, que, na verdade, nós estamos aqui representando a casa, inclusive o meu partido também, onde o deputado federal Darley fez uma emenda para vir recurso para esse ginásio. Quer dizer, depois do terminal do convênio assinado, a gente retornou para casa. Quer dizer, eu acho que o vereador Marcola usou de brincadeira isso, não acredito que tenha feito isso. Eu acho importante valorizar, principalmente, o trabalho do vereador Anderson com Emerson Rosa e o trabalho do deputado federal Darley, porque foram persistentes nesse quesito ginásio municipal, né? E todos que estavam lá certamente deram a sua contribuição. Eu não posso acreditar que alguém seja contra aquelas assinaturas que foram feitas lá. Não posso acreditar nisso. A Câmara vive dizendo que tem que ter representatividade e tem que ter. Que bom que ontem foram 5 vereadores a Porto Alegre. Eu me senti plenamente representado pelo vereador Marcola, pelo vereador Ricardinho, pelo vereador Marcos Cunha, pelo vereador Beto da Z3, e não me recordo outro. Enfim, todos que foram. Agora, como é que nós vamos pegar a TV Câmara e execrar a figura dos colegas porque estão numa assinatura de uma coisa importantíssima para a cidade, que é o esporte, que é a educação? Vereador Viana,
O senhor estava aqui? Uma parte para o vereador Viana, por favor. Para o vereador Viana, Valdomiro. Eu estava presente, na verdade, com muita vontade de estar lá no Colégio Pelotense, uma vez que é também uma das pautas que eu defendo, e a educação junto ao esporte. Aliás, numa atividade anterior, no mês passado no colégio, eu ainda dizia que lá acontece para um grande número de jovens, né, crianças, enfim, o início não só da vida escolar, mas como de um dos maiores meios de integração que nós podemos assistir, que é o esporte. E eu estava aqui me dirigindo, aliás, para o colégio, para participar dessa solenidade, que também acredito ser tão importante, quando ouvi e retornei, porque nós, na Câmara, não tínhamos nada mais importante para resolver naquele dia do que o que estava sendo feito no colégio para todos. Nós tínhamos apenas uma proposição de moção de repúdio ao governo do Estado e uma proposição de voto de congratulações a um desportista pelotense. E realmente acabei voltando para conferir e para poder defender, enfim, a importância daquele ato que estava sendo realizado no Colégio Pelotense, que é lamentável, porque nós temos, como Vossa Excelência disse, coisas muito mais importantes para fazer do que tentar, através de meios que não são próprios, denegrir a imagem, que é a nossa imagem mesmo. Não defendo que nós tenhamos que ser corporativistas, mas nós somos uma instituição, o Poder Legislativo. E quando o Poder Legislativo age mal, qualquer membro do Poder Legislativo age mal, todo o Poder Legislativo é massacrado, e isso é o que nós temos visto no nosso país. Infelizmente, os políticos acabam sendo, né, mal reconhecidos, porque realmente existem maus políticos, mas existem também bons políticos. Obrigado. Só para fechar, vereador Beto da Z3, eu só queria que o senhor fosse testemunha do que eu lhe falei antes de nós sairmos. O senhor, então, como presidente, foi avisado que nós iríamos no Colégio Pelotense a trabalho, né, para a assinatura dos convênios, e quero cumprimentar o prefeito Eduardo Leite, que teve a coragem de resgatar a história do colégio com essas obras novas, e o ginásio municipal que finalmente vai sair. Parabéns, prefeito. Obrigado.